Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 41 na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre máquinas simples, nossa parte 2 de 3 aulas. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o funcionamento das alavancas, tanto que eu improvisei uma espécie de alavanca aqui para nós, na nossa aula de hoje, e a gente vai comentar um pouquinho qual o funcionamento dessa alavanca aqui e como nós podemos comparar essa alavanca com outras que nós temos no nosso dia a dia. Nós também vamos falar sobre os tipos de alavanca e as suas aplicações no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Existem vários tipos de alavanca. Essa daqui é um dos tipos de alavanca, mas nós temos outros tipos e que nós usamos no nosso dia a dia e nem nos damos conta de que é uma alavanca. Materiais, ferramentas no nosso dia a dia que nós não sabemos que usa esse princípio, usa essa ideia da alavanca. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar as alavancas como máquinas simples, reconhecer a utilidade das alavancas no nosso dia a dia e diferenciar os tipos de alavancas segundo a sua função principal. Então, nós temos várias alavancas e elas, claro, a sua função principal seria reduzir a necessidade da aplicação de uma força para levantar ou mover um objeto. Mas existem outras maneiras de se fazer uma alavanca, maneiras diferentes. Vamos comentar. Antes de nós começarmos a aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno, o penal de vocês e façam anotações. Eu gostaria que vocês tivessem os materiais para nós fazermos uma alavanca, vocês tentarem perceber como é diferente, como se torna mais fácil realizar uma atividade com o uso de uma alavanca. Mais para frente, continuando a nossa aula, no meio da aula ali eu vou comentar sobre esses materiais. Mas basicamente é um pedaço de madeira, uma régua, um livro e um ponto de apoio. Que pode ser uma borracha, alguma coisa bem simples. A gente vai comentar mais para frente. Então, se você já tiver esse material próximo de você, já vai coletando ele quando a gente vai dando continuidade com a aula, certo? Não esqueça das anotações, vocês vão utilizar essas anotações quando forem fazer a avaliação e o exercício depois da nossa aula, ou simplesmente quando forem rever esse conteúdo que a gente vai estar estudando hoje. Começando então com as máquinas simples. Quando nós falamos máquina, talvez a primeira coisa que venha na nossa cabeça seja uma máquina de lavar roupa, um liquidificador, ou um motor de um carro, ou até mesmo um computador, um celular, um relógio, enfim. Associamos máquinas a esses equipamentos. Mas na verdade é que uma tesoura, um carrinho de mão e um alicate também são máquinas. Porque uma máquina ela é responsável por facilitar as nossas atividades diárias. Qualquer equipamento, qualquer ferramenta que facilite as nossas atividades diárias vai ser classificado como uma máquina, certo? Aí nós temos as alavancas. Uma alavanca é uma barra, no nosso caso aqui é uma colher de pau, uma haste de madeira ou outro material resistente, vocês podem pegar a régua de vocês, por exemplo, que pode se mover sobre um ponto fixo, chamado de ponto de apoio ou fulcro. Ponto fixo ou um ponto de apoio, isso aqui é um transformadorzinho, um notebook, eu trouxe aqui só para servir como ponto de apoio, mas vocês podem, como comentamos hoje, pegar uma borracha, por exemplo, para fazer como ponto de apoio, ou até um outro pedaço de madeira, uma pedra, enfim, vai servir como ponto de apoio. Nós também vamos usar muito a palavra fulcro, que é sinônimo, ponto de apoio e fulcro. E as alavancas são muito úteis para mover objetos pesados. É basicamente isso. Para uma alavanca funcionar, nós precisamos apenas de uma haste, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, enfim, e um ponto de apoio e um objeto que a gente quer mover. Simplesmente assim nós conseguimos reduzir a força necessária para levantar um objeto pesado, por exemplo. São basicamente duas as forças que atuam sobre uma alavanca.
A força potente, também chamada de força motriz, é a força capaz de produzir movimento no nosso sistema. E uma máquina, uma pessoa aplicando força em uma das extremidades da alavanca. Nós temos a alavanca aqui, então nós vamos utilizar a força potente, a força do nosso movimento. Essa força potente vai ser aplicada aonde a pessoa estiver aplicando a força. Então, desse lado da nossa alavanca. Enquanto nós temos a outra força, que é a força resistente, que é a força capaz de se opor ao movimento, sendo o objeto que buscamos mover. No caso, uma caixa de papelão com uma pilha de papel dentro. Então, é o objeto que nós procuramos mover. Vocês podem fazer com o livro de vocês, com o penal de vocês, enfim. Deixa do outro lado da régua e aplica a força. Vocês vão perceber que vocês precisariam aplicar uma força um pouco menor do que levantando a caixa com as mãos. Utilizando a alavanca, a força é menor. Outro detalhe, eu colei a nossa alavanca, nossa haste, na caixa justamente porque é uma colher de madeira, uma colher de pau, e ela é redonda. Então, se eu fosse levantar aqui, a nossa caixa iria rolar para um lado para o outro e não iria dar certo. Mas não precisa colar ela, tá? Só fiz aqui para ser um pouco mais didático. Existem vários tipos de alavancas que utilizamos no nosso dia a dia. A alavanca a seguir é chamada de alavanca interfixa, porque o ponto de apoio fica entre a força potente e a força resistente. É o tipo de alavanca mais conhecida popularmente. Ou seja, o ponto de apoio, o nosso fulcro, nosso ponto de apoio, o transformador aqui do notebook, ele fica entre a força potente e a força resistente. Aqui eu vou aplicar uma força, no sentido vertical, direção para baixo. A caixa de papelão está exercendo uma força também, no sentido vertical e para baixo. E o nosso ponto de apoio está no meio. Então, essa é uma alavanca chamada de interfixa, porque o ponto de apoio fica no meio das duas forças, certo? Aí nós temos outros tipos de alavancas interfixas, fora essa que nós tanto conhecemos. Nós temos uma tesoura, por exemplo, que funciona também como uma alavanca interfixa. Nós vamos aplicar uma força potente, esse pezinho aqui entre o cabo da tesoura é onde nós vamos aplicar a força. A força resistente vai ser o papel ou o plástico ou a caixa de papelão que a gente estiver cortando, ela vai resistir ao movimento. E o ponto de apoio é o ponto central ali no meio da tesoura, onde ela vai realizar o movimento. Um martelo funciona da mesma forma. Você vai precisar aplicar uma força potente, o martelo retirando um prego. O martelo para martelar é diferente, mas para retirar o prego ele funciona como uma alavanca. Você vai aplicar uma força potente no cabo do martelo, o ponto de apoio vai estar entre a força resistente e a força potente. A força resistente é o prego que está resistindo para não sair da madeira. Você está aplicando uma força que vai ser maior do que essa força resistente do prego. Um alicate funciona da mesma forma que a tesoura. Você vai ter a força potente nos cabos, a força resistente vai estar na ponta. E o ponto fixo, ponto de apoio ou o fulcro, vai estar no meio do alicate. E uma balança, hoje em dia já não usam mais essas balanças no mercado, mas enfim, antigamente usava-se esse tipo de balança. Elas também funcionam da mesma forma. O objeto que você quer pesar vai ser a força potente, os teus pezinhos controlados vai ser a força resistente e no centro nós temos o ponto de apoio que vai ser fixo. Então, a alavanca vai girar assim, funcionar assim. E agora para a gente exercitar, eu quero que vocês façam em casa, porque vocês só vão perceber realmente como funciona essa alavanca se vocês fizerem em casa. Porque precisa ter a noção de quanta força está sendo aplicada para perceber como a força é menor. A força necessária para levantar esse objeto é menor utilizando uma alavanca.
E através de uma alavanca, nós conseguimos levantar até um carro, se for preciso. Basta a nossa haste ser longa o suficiente. Uma criança levanta um carro. Para o nosso experimento, vamos precisar de alguns livros, uma borracha e uma régua rígida que não se dobre facilmente. Pode ser substituído por um pedaço de madeira, ou uma haste, ou uma colher de pau, como eu fiz aqui. Vamos montar uma alavanca interfixa, sendo que a régua é a nossa haste, a borracha vai ser o nosso ponto de apoio e os livros exercerão a força resistente do nosso sistema. Substituindo aqui, adaptando para o meu sistema, a colher de pau vai ser a nossa haste, a bateria do notebook vai ser o meu ponto de apoio e essa caixa de papelão com alguns papéis dentro vão ser a nossa força resistente. Vamos testando essa alavanca e afastando o ponto de apoio dos livros. Então nós começamos aqui, com o nosso ponto de apoio bem próximo da força resistente. Vamos aplicar uma força do outro lado. Tá, legal, força aplicada. Foi bem mais leve do que eu levantar a caixa. Agora nós vamos afastando esse ponto de apoio. Deixamos no meio da nossa haste, aplicamos a força novamente. Opa, já precisei aplicar uma força um pouquinho maior. E vamos afastar ainda mais, lá para a ponta. E agora, a força. Bem maior. Chega a ser maior do que levantando a caixa normalmente. À medida que afastamos o ponto de apoio dos livros, temos de fazer cada vez mais força para levantá-los. Ou seja, em uma mesma alavanca, a força aplicada terá de ser maior à medida que afastamos ela do nosso ponto de apoio da carga. Então, uma alavanca, geralmente, o ponto de apoio vai ficar próximo da força resistente, próximo do objeto que nós queremos levantar. Assim, a força que nós vamos aplicar aqui vai ser incrivelmente menor do que a força que nós precisamos aplicar aqui para levantar esse objeto. Aqui nós precisamos de muito mais força para levantar esse objeto. E se nós temos no meio, a força vai ser igual eu levantar o objeto normalmente, a força aplicada aqui, certo? É assim que funciona numa gangorra. A gangorra ela tem a haste e o ponto de apoio fica bem no meio da haste. Então, se duas pessoas de mesmo peso, de mesma massa, estiverem uma em cada lado da gangorra e ficarem paradas, a gangorra vai se manter em equilíbrio, porque a força aplicada de um lado vai ser igual à força aplicada do outro. É isso que nós fazemos aqui com o ponto de apoio no meio da nossa haste. A força aplicada aqui vai ser igual à força que a caixa está exercendo em cima, está resistindo em cima da nossa alavanca. Essa é a ideia. Se de uma gangorra o ponto de apoio não estiver bem no meio da haste, um dos lados vai ter que exercer uma força maior para levantar o outro, ou uma força menor para levantar o outro. Certo? Outro tipo de alavanca é a alavanca interresistente. Esse tipo de alavanca, a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Alavanca interresistente. A força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Vamos pensar num carrinho de mão, por exemplo. Nós temos o ponto fixo, é a roda, que está fixa no chão. Ela não se movimenta, claro, ela gira, mas ela está fixa ali. E nós temos a nossa força potente, a pessoa levantando esse carrinho de mão para movimentá-lo. Onde está a força resistente? O objeto que nós queremos levantar está dentro do corpo do carrinho. Então, a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Por isso que vai ser chamada de uma alavanca interresistente. Novamente, apesar da força potente estar ali no meio, a nossa força potente vai ser menor do que a força resistente. Então, facilita transportar os objetos dentro do carrinho de mão. A força necessária para esse transporte vai ser reduzida. Aqui nós também temos um outro exemplo, onde a força resistente vai estar no meio do ponto de apoio e da força potente. E um outro exemplo seria esses abridor de garrafa. Nós temos a força resistente, que seria a tampinha da garrafa, que ia ficar
pressionando, exercendo uma força nesse ponto, nossa força potente é o ponto de apoio que fica em cima da tampinha, certo? A ideia é a mesma. Então, uma alavanca interresistente. Mas também temos a alavanca do tipo interpotente, onde a força potente fica entre o ponto de apoio e a força resistente. Garanto que vocês já varreram o chão alguma vez. O ponto de apoio vai ser a parte mais de cima do cabo da vassoura. Por quê? Porque ele vai ficar apoiado na tua mão. Ele não vai se movimentar. Mas você vai aplicar a força com a outra mão. Então, a força vai ser aplicada no meio do cabo. E qual é a força resistente? A força resistente é aquele atrito com o chão ou com a sujeira que você está tentando varrer. Força resistente, força potente e o ponto de apoio. Força potente entre as outras duas forças quer dizer que nós temos uma alavanca interpotente. O mesmo vale para uma cortadeira ou para uma pá, a força potente fica no meio, ou um cortador de unha. A força resistente, força potente fica no meio e há o ponto de apoio. Nesse tipo de alavanca, a força potente deve ser maior do que a força resistente, mas um pequeno deslocamento da força potente gera um grande movimento da força resistente, como ocorre com a musculatura do nosso braço, por exemplo. Nesse caso, nós vamos precisar aplicar uma força maior, mas qualquer deslocamento do objeto vai provocar da nossa força potente, vai provocar um grande deslocamento da força resistente. Força potente, ponto de apoio, força resistente. Força potente está no meio entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, qualquer deslocamento que ocorra aqui, você vai ter um grande movimento da força resistente, da palma da mão, certo? E aí nós temos outros tipos de alavancas no nosso corpo. Então percebam, força potente, o fulcro, o F representando o ponto de apoio e a força resistente. Se essa musculatura aqui não exercer a força, não ficar comprimindo aqui, não ficar contraída, digo, de maneira adequada, soltar essa força potente, o nosso rosto iria cair, porque o rosto está exercendo uma força resistente, ele está sendo atraído pela gravidade. Igualmente com os outros casos no nosso organismo. Então nós temos alavancas no nosso corpo humano. Alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes. Nosso corpo humano funciona baseado em alavancas. Os nossos movimentos estão baseados em alavancas, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações. E, por favor, faça em casa um exercíciozinho com essa alavanca. Pode ser com uma borracha, um penal e a régua, bem simples. E tentem notar como a quantidade de força aplicada nos diferentes pontos da haste vão ser diferentes. Quanto mais próxima da força resistente o ponto de apoio estiver, menor vai ser a força necessária para mover esse objeto. Legal? Responda os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.